Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 8 do livro de Jó, mas antes da gente entrar literalmente em nosso estudo, eu já quero primeiramente profetizar uma semana de paz e prosperidade para você e para sua família. Nós estamos iniciando a semana e nada melhor do que a gente iniciar a semana com o pé direito estudando a palavra de Deus, tá? E também já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e também com seus familiares, em nome de Jesus. Quero aproveitar também aqui a oportunidade, fazer um comunicado também muito especial aos meus alunos do Clube da Evolução, que é a nossa Escola de Desenvolvimento Pessoal e Inteligência Emocional, né? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso, portanto, você, meu aluno do Clube da Evolução, esteja hoje presencialmente na EVO, na nossa igreja, às 20 horas. Não falte por nada, faltam 2 aulas para a gente finalizar o nosso ciclo de Inteligência Emocional e Desenvolvimento Pessoal. Você que já está inscrito, você que já está fazendo as aulas, tá? Nós vamos dar sequência na nossa aula hoje, a nossa aula de número 9, tá? Então, em nome de Jesus, esteja presente, chegue um pouquinho mais cedo, tome um café conosco, tá? Para que você possa preparar o seu coração para uma aula extraordinária. Dado aqui todos os avisos, todos os recados, vamos aqui à palavra de Deus, Jó capítulo 8, tem 22 versículos e o texto bíblico diz assim: Então Bildade, note que vai surgir aqui um outro personagem, tá bom? Então Bildade, da região de Suá, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai ficar falando assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como eles mereciam. Agora, Jó, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo um homem puro e honesto, Deus virá logo para te ajudar e vai te dar o novo lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será comparada com o que Deus fará depois, o que é uma grande verdade. Faça perguntas aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e os ensinem. Da sua experiência eles dirão isso. Será que a taboa pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda e mesmo a serem cortados, eles secam antes de outras ervas? Assim acontece com que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas, mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Vamos lá, fizemos aqui a leitura na íntegra, na versão NTHL da Bíblia. Agora nós vamos interpretar esse texto, vamos resumir esse texto, tá? O que eu costumo fazer sempre aqui, eu gosto de falar, porque tem bastante gente nova chegando no canal, e glória a Deus por isso. A gente faz a leitura do texto na íntegra, o resumo, eu te apresento um resumo, né, de uma forma bem prática, bem objetiva, e depois a gente vai para as aplicações práticas. Eu costumo dizer que a grande sacada da Bíblia é a gente aprender a praticar a palavra de Deus nas nossas próprias vidas, tá? Então, leitura, interpretação, resumo, né, e aplicação prática. Vamos lá, o capítulo 8 de Jó, ou melhor dizendo, no capítulo 8 de Jó, surge aí um novo personagem, um novo amigo chamado Bildade. Bildade é um suíta e ele vai responder aos sofrimentos de Jó e tentar lhe dar uma explicação para a sua situação difícil. Então, Bildade, na verdade, acredita na justiça de Deus e na retribuição. Portanto, Bildade ele acredita que o sofrimento de Jó é resultado de algum pecado ou algum erro cometido por ele. Note que no texto ele fala assim: os seus filhos pecaram e a justiça veio sobre a vida deles. Os filhos de Jó
realmente viviam uma vida ali, né, que não era uma vida regrada, era uma vida que destoava literalmente de um bom servo de Deus, fazendo festas todo dia, dados ao vinho e tudo mais. Jó era um grande intercessor. E ele também diz o seguinte: depois de tudo isso, Deus vai te retribuir. E literalmente foi o que aconteceu. Depois que Jó passa por todo sofrimento, Deus retribui a ele abundantemente mais, né? Mas aí ele também aponta, assim como ele faz, que toda a situação difícil de Jó era por conta de pecado. E tudo isso nós sabemos que é por conta da cultura da época. Então a cultura da época apontava que toda a consequência de uma doença física maldita, como a lepra, que era a pior doença da época, era como se fosse o câncer daquela época, como se fosse um câncer de pele, alguma coisa nesse sentido, né? Eles apontavam para uma doença maldita e desgraçada de cunho espiritual. Então eles estavam querendo convencer Jó de pedir perdão por um pecado que ele nem havia cometido, né? Então Bildade começa seu discurso ali respondendo a Jó, porque no capítulo anterior era Jó que estava falando, sugerindo que se ele fosse justo e íntegro, Deus certamente iria abençoar ele e não ia permitir com que coisas ruins acontecessem com ele. Então ele compara a vida dos justos a uma planta que cresce forte e saudável. Aí ele vai dizer o seguinte: enquanto os ímpios são planta que murcha no meio do deserto. Então, na verdade, Bildade, ele está encorajando Jó a implorar por perdão. Ele está dizendo o seguinte: implore pelo seu perdão junto a Deus, não tenha medo de pedir perdão, não fique com vergonha, porque ele acredita que se Jó pedir perdão, se arrepender sinceramente do seu pecado, Deus ia restaurar a sua vida e a sua prosperidade. Ele também afirma que os descendentes de Jó serão abençoados. Se você pedir perdão, Deus ele vai restaurar a sua prosperidade, vai restaurar toda a sua vida, vai te dar novos filhos, e esses filhos serão abençoados, desde que busquem a Deus com sinceridade. Jó, a Bíblia diz que era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Aí, no entanto, para a gente entender aqui, mesmo que Bildade tenha boas intenções no coração, ao tentar explicar para Jó o próprio sofrimento dele, as suas palavras acabam não trazendo conforto ao amigo aflito. Ou seja, Jó estava ali aflito, já tinha um problemão, né, na saúde física, não conseguiu nem vivenciar o luto, né, pela morte dos filhos direito, porque ele já foi afligido na carne, e estava ali Bildade também fazendo um discurso parecido com o discurso de Elifaz. Então Jó continua lutando ali com todas essas perguntas sobre justiça divina, natureza do sofrimento, discurso dos amigos, e não consegue ter nenhuma resposta satisfatória para a sua própria angústia. Então no capítulo 8, ou melhor dizendo, esse capítulo 8 ele faz parte também de uma grande série de discursos e debates entre Jó e seus amigos, né? Então começa ali discursos, debate, Jó fala, os amigos falam. Então a gente viu primeiro ele faz, agora a Bildade que vai falar um pouco, e depois vai vir o terceiro amigo falando também, tá? Isso vai continuar pelos próximos capítulos do livro, enquanto Jó busca compreender o propósito da sua aflição e anseia por um encontro direto com Deus. O que Jó queria era ter um encontro com Deus, entender, na verdade, o propósito pelo qual ele estava passando aquilo, ou até mesmo que Deus o levasse, o libertando dessa aflição, ok? Agora vamos fazer aqui a nossa aplicação prática. Feito o resumo do texto, vamos aplicar isso na prática para as nossas vidas. Eu gosto de tirar essas lições, porque através dessas lições, o que a gente faz? A gente traz o texto para as nossas vidas. A gente pega a palavra de Deus, que foi escrita milhares de anos atrás, e traz, né, para o estado atual, para o tempo presente, tá bom? A primeira lição de hoje tem a ver com cuidado com a falta de empatia. Tá? A primeira lição de hoje é: você precisa ter muito cuidado com a falta de empatia. Olha só que interessante, embora Bildade, o amigo de Jó, tivesse boas intenções no seu coração, ele estava tentando explicar o sofrimento de Jó, mas a sua abordagem era falha. E ao desconsiderar, né, a complexidade do sofrimento humano, porque ele estava desconsiderando, ele estava olhando o sofrimento como algo, como uma maldição, né? É importante lembrar que nem sempre nós podemos entender plenamente as razões por trás das dificuldades que nós passamos ou que outras pessoas enfrentam. Então, ao lidar, preste bem atenção, com os amigos ou familiares que passam por momentos difíceis, é essencial demonstrarmos empatia e compreensão, ao invés da gente oferecer julgamentos simplistas. Então, aprender a ouvir e se apoiar genuinamente, por mais significativo que seja, nós precisamos entender, né, tentar fornecer explicações práticas e rápidas,
tá? Então tome muito cuidado. A primeira lição de hoje é: você precisa tomar cuidado com a falta de empatia, né? Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar da outra pessoa. Então os amigos não estavam tendo empatia com Jó. Eles queriam ver o bem de Jó, mas eles não estavam se colocando no lugar de Jó, né? Agora, imagina só, se Bildade, Elifaz, os amigos tivessem no lugar de Jó sofrendo e sabendo que não tinha pecado nenhum e nem sabia a explicação real. Nós sabemos, né, que o diabo se apresenta e pede para tocar na vida de Jó e Deus acaba permitindo e tudo mais, né? Jó não sabia, os amigos não sabiam, então naquela mentalidade era fruto de pecado, né? E Jó estava falando, mas eu não tenho pecado. Então é como se na mentalidade de Jó, por mais que ele não expressa dessa forma, era como se Deus estivesse sendo injusto com ele, porque era um homem bom, reto, íntegro, temente a Deus, ok? Então muito cuidado, tá? Fica aqui a dica, fica a lição para você, fica a instrução para você. Cuidado com a falta de empatia. A segunda lição tem a ver com as crenças, né? E nós precisamos refletir sobre as nossas crenças, tá? Então a segunda lição de hoje é uma reflexão sobre as nossas crenças, ok? Bildade acreditava firmemente, fielmente, na noção de que o sofrimento era uma consequência direta do pecado e da injustiça. Lembra do que eu falei? Era cultura, era cultural, né, naquela época, dizer que uma doença maldita como a lepra era fruto simplesmente de pecado, tá? Então essa visão é rígida e ela pode ser uma visão extremamente problemática, pois preste bem atenção, nem todas as adversidades são resultados de ações específicas. Nós devemos ser cautelosos em fazer julgamentos precipitados sobre a situação de outras pessoas com base nas nossas crenças pessoais. Ou seja, na nossa crendice, no nosso misticismo religioso, às vezes a gente acaba tendo ali as nossas crenças, né, e julgando pessoas. Então, é essencial considerar a complexidade da vida e reconhecer que as circunstâncias podem ser influenciadas por inúmeros fatores, não apenas pelo mérito moral, não apenas pelo pecado, tá? Então tome muito cuidado com as suas crenças, tá? Aprenda a refletir melhor sobre as suas crenças, tá bom? E a terceira lição de hoje tem a ver com a busca por compreensão e propósito. A terceira lição vai falar acerca de propósito, tá? Então, o diálogo de Jó e de seus amigos é um exemplo de como buscar respostas em tempos de adversidade. Pode ser uma jornada muito desafiadora, isso faz parte do processo. No entanto, a busca pela compreensão, a busca pela verdade e por um encontro mais profundo com Deus é uma jornada extremamente válida. Quando a gente enfrenta dificuldade na vida, é natural questionar o porquê, né, de tal situação, por que eu estou passando por isso, qual é a justiça disso, quando na verdade nós devemos entender o para quê. Não o porquê das coisas, mas o para quê. O para quê vai de encontro com o seu propósito de vida, com o seu propósito de existência. Então, muitas vezes, exemplo, um casal passa por dificuldade e pergunta: Deus, por que estou passando por isso? Quando nós deveríamos fazer a pergunta correta: Deus, para quê? O que o Senhor quer nos mostrar através disso? Então, a gente tem que ter consciência. Muitas vezes, os problemas somos nós mesmos que arrumamos, né? Muitas vezes o problema, em suma, né? Em grande parte do momento, nós arrumamos os problemas desnecessários e a gente depois fica perguntando para Deus por quê. Tá? Então, na verdade é assim, Deus permite muitas situações na minha e na sua vida por um propósito intencional. Então, essa busca por essa compreensão e por esse propósito é muito interessante, é muito importante, tá bom? Então, quando a gente enfrenta dificuldade na vida, é natural a gente questionar o propósito, né, e a justiça dessas situações. Então nós devemos estar abertos a aprender com as nossas próprias experiências, buscando sabedoria e crescimento pessoal. Anote isso aí, você precisa estar aberto para aprender com as suas próprias experiências, sejam elas positivas ou negativas, sejam elas boas ou ruins. Então buscar sabedoria e crescimento espiritual e, acima de tudo, fortalecer a sua fé para que você possa enfrentar desafios com esperança e perseverança. E para concluir tudo isso, as lições do capítulo 8 de Jó são lições fundamentais, extremamente importantes para a nossa vida, tá? A gente precisa ser sensível, em primeiro lugar, à luta das outras pessoas. Então, quando a gente tem algumas pessoas passando por dificuldade, por luta, a gente precisa ser sensível, tentar entender e ajudar de alguma maneira, sendo empático, né? Então, a gente precisa rever as nossas perspectivas também sobre justiça divina e buscar crescimento e sabedoria, mesmo em meio aos tempos difíceis. Quando a gente aplica esses princípios em nossas vidas, nós podemos então cultivar relacionamentos mais empáticos, mais compreensivos e fundamentais. Preste bem atenção, fundamentais para o crescimento de uma fé
resiliente. É literalmente isso que está dizendo aqui no capítulo 8. Essas são as 3 lições de aplicação prática do texto de hoje, tá? Espero que você tenha aproveitado. Anote tudo. Eu sempre falo, papel e caneta em mãos. É muito importante que você anote tudo e faça desse estudo, desse devocional, literalmente um combustível para a sua vida. Amém? Glória a Deus, finalizamos aqui mais um capítulo da Bíblia, o capítulo 8 do livro de Jó. Agora vamos agitar as redes sociais. Eu quero te pedir para você tirar um print bem bonito dessa tela, tá? Postar na sua rede social, escrever uma frase, uma lição, alguma coisa que você aprendeu hoje aqui, tá bom? Posta, me marca que eu vou repostar tudo. Vamos agitar a rede social, curte, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo com seus familiares. Vamos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Eu conto com você em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária, às 7h40. Um grande abraço.